Que o Senhor venha sarar essa nação mesmo. Né? Então eu quero que você aí na sua casa, com o seu filho, com a sua filha, nós vamos juntos ler esse texto bíblico de 1 Crônicas 7,14. Ele foi escrito justamente quando Salomão, né, tinha construído o templo, e então ele se reuniu ali e foi feito essa palavra profética para a nação de Israel, que também serve para a minha vida, também serve para a sua vida. Nós podemos muito bem contemporizar isso e trazer para o nosso dia a dia. Então, 1 Crônicas 7,14 diz o seguinte: se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Dá para você ler comigo aí na sua casa? Vamos lá. 1, 2, 3. Diz comigo: e se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E eu quero justamente meditar com vocês esse finalzinho do versículo. Deus sara esta nação. Tá certo? Queridos, olha para mim, Eliane. O Brasil, ele precisa de cura. A nossa nação, ela está atravessando um tempo de crise muito grande, e não é de hoje. Com o coronavírus, isso só potencializou, isso só aumentou. Somos o povo que assiste à destruição dos valores morais. Nós somos povo de Deus e assistimos, vemos, contemplamos, né, a destruição dos valores morais, a rebeldia dos filhos contra os pais, a prática crescente do sexo no namoro. Isso tem crescido, é a coisa mais normal do mundo hoje, o casal de namorado ter relação sexual antes do casamento. O índice de escândalo de separações e divórcios por motivos fúteis também tem crescido assustadoramente. Temos a televisão mais promíscua do planeta. Você sabia disso? Em alguns países do mundo, o BBB foi proibido. E aqui no Brasil, o índice é altíssimo. A televisão mais promíscua do mundo é a nossa TV. Somos um povo que vê a degradação moral da família. Somos o povo que vê assustado o índice alarmante de crimes, assaltos, estupros, sequestros, arrombamentos de toda sorte de delinquência, crescendo, tornando-se as nossas cidades em campo de guerra, em palco de medo e terror. As pessoas têm medo de sair na rua. Tamanha é a violência, tamanho são os assaltos, os estupros e coisas parecidas. Somos o povo que vê o traficante dominando as cidades inteiras. O tráfico tem dominado, exercendo um governo paralelo, conspirando contra toda a autoridade, constituída, escravizando a nossa juventude com esse mortal ácido do inferno. Hoje nós temos visto uma crescente também de pessoas dependentes químicas. Hoje é raro você não ter uma família que não tem um parente, um primo, um tio, né, um lastro sanguíneo que não tem problemas com esse ácido terrível do inferno que tem escravizado muitas famílias. Somos o povo que está assistindo o país atravessar uma grande crise política. Nosso país tem atravessado uma grande crise política. Nosso povo está com a esperança morta. Literalmente morta. Nós, os brasileiros, estamos atordoados pela dominadora crise moral que abateu sobre toda a nação. Temos uma crise moral infinitamente muito grande. Há uma inquietação perturbadora nos corredores do poder. Muitos dos nossos representantes políticos estão num profundo atoleiro moral, num charco de lama, infelizmente. Nosso parlamento está corrompido, nossas instituições abaladas, nossa credibilidade moral destruída. A ganância insaciável, a imoralidade de senso de impunidade produziram nesse país um esquema de corrupção vergonhoso em nossa nação. Há uma impunidade muito grande que leva as pessoas a praticarem isso, sabendo que vão ser livres, né? Não vão ser punidos. O dinheiro que deveria socorrer os aflitos, construir escolas, hospitais e promover o desenvolvimento da nação é desviado para paraísos fiscais. Gastos nos cassinos de Mônaco. Né? Os nossos governantes aí não têm menção disso, não conseguem mensurar isso. Né? Então, diante desse quadro caótico, nós precisamos nos posicionar como igrejas e servos do Senhor. Diante desse quadro que eu pintei para você assim rapidamente, da situação, né, do país e daqui para frente o que vai acontecer, nós precisamos nos posicionar. Nossa nação está caída e doente, ela precisa de cura, ela precisa se voltar-se para o Senhor, voltar-se para Deus. Olhando para as Escrituras Sagradas, nós encontramos Deus fazendo uma promessa nesse texto. Deus faz uma promessa, né, para o seu povo, uma promessa para o povo de Israel. Na inauguração do templo, construído por Salomão, que continua sendo
válida para o povo de Deus até hoje. Embora seja uma palavra lá no Antigo Testamento, ela é válida para nós hoje, como igreja também, para você como igreja, ela é válida para nós. E qual que é essa palavra? Né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é uma palavra profética que Deus estava dando para Salomão e está dando para nós como igreja hoje. Se nós nos apegarmos nisso aqui, falar, Senhor, vertebra isso na minha vida, isso seja verdade na minha vida, embora, como eu disse, é uma palavra para o Antigo Testamento, mas ela é verídica também nas nossas vidas. Esse verso é bem conhecido, afirma requisitos de Deus para sarar a nossa nação. Existem alguns requisitos aqui. Se eu e você queremos que esse país mude, se eu e você queremos que esse país... Eu estava orando hoje à tarde e estava pensando nisso. Eu cresci ouvindo que o Brasil seria o celeiro do mundo. Não só em cereais, não só em grãos. Né? Somos o país que mais exporta grãos do mundo, mas também o celeiro em relação a missões. E nós estamos vendo que a igreja brasileira, ela se encolheu. Né? Hoje nós não falamos mais em missões, não falamos mais em entrega a sua vida. Né? A igreja brasileira tem perdido essa questão de realmente ser uma igreja missionária. Nós somos resultado de missionários que vieram para cá e pregaram a palavra de Deus. E há uma carência muito grande em relação a isso. Então, quando essa promessa foi dada a Salomão, com respeito ao povo de Israel, certamente aplicável a todos os que invocam ao Senhor em arrependimento e fé. Então esse versículo é uma alta expressão da vontade de Deus para ouvir as nossas orações, para ouvir as nossas súplicas, para que o povo se arrepende, que deseja ver uma nação sarada por ele. É necessário que eu e você entendamos isso. Então Deus relaciona as doenças da terra com o pecado do povo. Deus faz essa sinergia, né? A terra está doente porque o povo está em pecado. Há essa conotação. Então, eu quero sarar a sua nação, eu quero sarar o meu povo, mas há essa necessidade. E o que mais me chama a atenção nesse texto, querido, é que Deus não está falando para a nação pagã, não está falando para os povos pagãos. Não é isso, Deus está falando para o seu povo. Se o meu povo, veja que são condicionais, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se, é tudo condicional, se humilhar, se orar e buscar a minha face, são condicionais. Então, às vezes nós queremos a bênção de Deus, mas a bênção de Deus ela passa por condições, há essa troca, há esse paralelo, né? Essa mão dupla de Deus com relação ao seu povo. Então, eu quero pensar com vocês aqui, quais são as minhas atitudes para que Deus venha sarar essa nação. E quando eu falo dessa nação, estou falando do modo macro, mas ele vem vindo para o modo micro também, até atingir a sua casa, até atingir o seu lar, até atingir a sua família, até atingir os seus filhos. Então a primeira condição, a primeira atitude que nós vamos aí, para Deus sarar a nação, é preciso que o meu povo se humilhe. Veja que é uma condicional, se humilhar. É preciso. Humilhar aqui é um ato de esvaziamento da soberba, do orgulho. Por um tempo a igreja brasileira se ufanou disso. Somos um país gospel. Fazemos grandes ajuntamentos. E hoje nós estamos vivendo uns sérios problemas. Eu tenho dito aqui na nossa igreja. Eu fico pensando, como é que pode? Nós temos um país praticamente, né, com... Qual é a porcentagem, Gisele? 40%? Gisele está aqui, está dizendo que são 40%, um país de 40%. Você colocar 220 milhões, não é isso? 4 vezes 2, 38 milhões de evangélicos. Entendeu? 38 milhões de evangélicos. 88 milhões. 88 milhões. Você imagina isso? De evangélicos. E quais são os impactos, nós como igreja, né, como cristãos, nessa sociedade? Qual o impacto que nós temos tido nesses últimos anos, queridos? E aqui está dizendo, nós precisamos nos esvaziar, dizer, Senhor, sara essa nação. Precisamos tirar a nossa ufanação, está entendendo? E dizer, Senhor, tenha misericórdia dessa nação. Nós temos um papel preponderante como igreja, como cristão, nessa sociedade, irmãos. Nós temos um papel preponderante. Então nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, nos colocarmos diante do Senhor. O primeiro passo da caminhada de volta para Deus é essa permanência da humilhação, dizer, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós não somos autossuficientes, nós dependemos de Deus. Esse vírus agora provou muito disso. Essa autossuficiência de muitas pessoas foram se esvaziando. E se esvaziou completamente.
Eu não dependo de ninguém, eu sou autossuficiente. Nós não somos autossuficientes, nós dependemos de Deus. Olha o que diz Tiago 4, versículo 9 e o versículo 10. Entristeçam-se, lamente e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Nós precisamos trocar o nosso riso por lamento, trocar a nossa alegria por tristeza e dizer: Senhor, tenha misericórdia dessa nação. Quantas pessoas vão morrer nesse processo todo agora, queridos? Quantas pessoas? Talvez você, como eu disse aqui, talvez você esteja bem, mas e o pai de família que vende o espetinho lá? Ele depende daquele espeto que ele vende na porta da faculdade, na porta da escola, na porta da empresa. Ali é o sustento dele. Aquela empregada doméstica que é diarista, que ganha 80, 150 reais e traz para casa, que não está tendo agora o que fazer, como é que ela vai sustentar os seus filhos que comiam na creche? Então nós precisamos. É impossível relacionar-se com Deus e receber dele algum benefício sem passar pela experiência da humildade. Não tem como, que eu e você possamos entender isso para as nossas vidas. Segunda atitude que nós como nação, nós como povo de Deus precisamos ter: se o meu povo orar e me buscar. É por isso que nós estamos nos mobilizando para um tempo de oração por essa nação. Nós precisamos orar e buscar a face do Senhor. Nós, como igreja, nós precisamos fazer isso. Orar e buscar a face do Senhor. O estado da nossa nação é uma evidência que precisamos orar por intervenção divina. Nós precisamos fazer isso. Ore para zerar a corrupção desse país. Ore para zerar as injustiças sociais. Ore para que os pais piedosos e honestos permaneçam nessa mesma postura. Ore por governantes que sejam comprometidos com o povo e não o opressor desse povo. Governantes que venham ser comprometidos com o povo e não o opressor desse povo. Em circunstâncias difíceis como as de hoje, precisamos estar altamente motivados para clamar a Deus. Então clame ao Senhor. Busque o Senhor. Agora à tarde eu recebi um áudio de um irmão, e ele estava justamente compartilhando isso, falou: pastor, esse tempo tem sido um tempo muito maravilhoso, e eu preciso compartilhar isso com a igreja. Ele é autônomo também, ele depende dos seus clientes. Eu quero até abrir um parênteses aqui, depois do culto, depois de você assistir o nosso culto aqui, está compartilhando, faz um áudio lá, de 30 segundos, como é que foi na sua casa, um tempo de oração no finalzinho, e compartilha com a gente, põe lá no grupo de oração, põe no grupo da coinonia, como Deus falou ao seu coração. Outro texto interessante é o Salmo 34, verso 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Se nós clamarmos ao Senhor, Ele vai nos livrar da angústia, nesse momento de dor, de aflição, de inquietação, de que eu sei que você está vivendo isso. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar meus funcionários? Como é que eu vou viver? Como é que vai ser daqui para frente? Quais vão ser as demandas? As empresas já estão pensando em reduzir carga horária. Então é o tempo de você, que é justo, clamar ao Senhor, lançar sobre Ele a sua ansiedade, as suas inquietações e as suas preocupações. Então é necessário que nós busquemos ao Senhor. Olha o que diz o Salmo 105, verso 4. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Então busque ao Senhor, é dele que vai vir o seu socorro, é dele que vai vir o seu refúgio, é dele que vai vir a sua segurança, é dele que vai vir o discernimento para a sua vida. Então, nesse momento, busque ao Senhor, lance sobre ele realmente as suas inquietações. Olha o que diz Jeremias capítulo 29, verso 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é tempo de você rasgar o seu coração e depositar no Senhor. Busque ao Senhor. Talvez você esteja numa situação mais confortável hoje, mas você não sabe amanhã. Então busque o Senhor agora, dependa do Senhor agora. Lance sobre ele, tá certo? Porque esses desdobramentos vão acontecer, queridos, isso é inevitável. Então que eu e você possamos buscar ao Senhor. Olha o que o profeta Isaías diz, em Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Então busque ao Senhor enquanto você pode achar, invoque-o enquanto ele está perto. É esse tempo que Deus tem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Terceira coisa que nós aprendemos aqui, terceira atitude que eu e você temos que ter como igreja, como povo de Deus: se o meu povo se converter dos seus maus caminhos.
Então eu preciso primeiro buscar ao Senhor, me humilhar. Segundo, orar e buscar. E terceiro, me converter. Eu preciso fazer isso. São 3 atitudes que eu preciso ter. Me humilhar, orar e buscar e se converter. Converter é mudar de direção, é intenção de pensamento, é afastar do pecado para agradar a Deus e praticar o que é justo. Conversão é uma atitude essencial para alcançar o favor e a graça de Deus. Eu preciso converter, mudar a minha direção, mudar as minhas atitudes, mudar os meus comportamentos. Né? Jesus uma certa vez falou para Pedro, quando você se converter, quando você mudar as suas ações, mudar as suas atitudes, então há necessidade de conversão. De haver conversão na minha vida e na sua vida também. Há essa necessidade. E conversão não é quando você chora, conversão é quando você muda. E muda as nossas atitudes. E as nossas atitudes precisam ser mudadas. Então, o perdão divino é para todos aqueles que sentem sua necessidade e buscam pela absolvição do seu pecado. 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Então, converta-se ao Senhor. Não postergue. Eu tenho dito aqui na nossa igreja, pecado não perde a validade. Quem perde a validade são alimentos não perecíveis. Pecado não perde. Pode ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Não perde. Há essa necessidade de nós nos convertermos. Né? Eu creio que um dos pecados que nós como igreja, pecado coletivo que nós temos que fazer, é o pecado da omissão que nós temos cometido. Nós temos sido muito omissos muitas vezes. Nós queremos fazer a política da boa vizinhança e somos omissos. E nós precisamos nos converter disso. Jesus falou assim: vocês não podem servir a 2 senhores, ou você serve um ou você serve o outro. Não tem como, irmãos, não tem como coadular, né? A água e o óleo, elas não se misturam. Então é necessário que o povo de Deus também se posicione nessa situação. Temos visto pessoas aplaudindo, né, seguindo, várias pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, nenhum compromisso com a sua palavra, são apenas pessoas influenciadoras, mas que não têm nenhuma relação com a palavra de Deus, e há necessidade dessa conversão, dizer: Senhor, isso não é para a minha vida, isso não agrada aos teus olhos. Então que nessa noite, eu e você, nós como povo de Deus, precisamos nos converter dos nossos maus caminhos e nos posicionar diante do Senhor. A palavra de Deus diz em Provérbios 28:13, quem esconde os seus pecados nunca prosperará, mas quem os confessa e os abandona será perdoado. Então que eu e você nessa noite possamos nos converter diante do Senhor. Precisamos nos posicionar diante de Deus. Eu creio que Deus pode sarar a nossa nação. E de acordo com o texto que nós temos lido aqui no início, desta mensagem, se cumprirmos os requisitos exigidos por Ele, vamos colher os frutos das suas promessas. Quais são os requisitos que Deus exigiu do seu povo? Se humilhar, orar e me buscar e se converter. São 3 requisitos que Deus diz que sararia a terra dele, a nação. Se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. E quais são essas promessas? Se eu fizer isso, se você fizer isso, se você se humilhar, você que se ufanava da sua posição, você se humilhar diante do Senhor, você orar e buscar a face de Deus como você buscava outrora, e você se converter e dizer: Senhor, eu preciso mudar as minhas atitudes. Quais serão as promessas de Deus para a sua vida, para essa nação, para a sua família? Primeira promessa que o Senhor diz: então, diz o Senhor Jesus, eu ouvirei dos céus. Aleluia, Ele vai te ouvir. Os ouvidos dele não vão estar agravados. As suas mãos não vão estar escondidas, mas sim, Ele vai te ouvir, Ele vai inclinar os seus ouvidos. Se você e eu, nessa noite, nos posicionarmos como nação, como povo de Deus, como sacerdócio real, nação santa, povo escolhido do Senhor, geração eleita de Deus sobre a face dessa terra, Deus vai ouvir as nossas orações, vai ouvir as nossas súplicas, não vai estar com o seu ouvido agravado e não a sua mão encolhida para te abençoar, para nos abençoar como povo de Deus. Essa é a primeira promessa que nós temos da parte do Senhor: eu ouvirei dos céus, aleluia. Coisa gostosa é quando você ora, quando você dobra o seu joelho e você sabe, você sente, você levanta que Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu a sua súplica. Então nessa noite, saiba disso, que isso é
promessa de Deus. Ele vai ouvir o seu clamor. Ele não está apático, ele não está isento de forma nenhuma, não está totalmente distante das suas orações, das suas súplicas. Pelo contrário, ele vai ouvir as suas orações, ele vai ouvir as nossas súplicas. Deus não está aquém, saiba disso. Deus é o Deus Emanuel, é o Deus que caminha junto, é o Deus que é solidário, é o Deus que não abandona os seus filhos de forma nenhuma. Então nessa noite saiba disso, Deus vai ouvir a sua oração. Então você que está na sua casa nesse momento aí, com a sua família, com os seus filhos, preocupado, descanse no Senhor, diga: Senhor, ouve a minha oração, ouve a minha súplica, porque é promessa sua. Eu vou me humilhar, eu vou orar e buscar a sua face, eu vou me converter das minhas atitudes, dos meus comportamentos, e então eu tenho certeza, convicção plena, que o Senhor vai ouvir dos céus as minhas súplicas e as minhas orações. Segunda promessa que nós temos nesse texto: então assim diz o Senhor Jesus, eu perdoarei os seus pecados. Aleluia. Não importa o que você fez até aqui, Ele vai perdoar. E coisa maravilhosa é quando você sente o perdão de Deus. Você sente o afago do Senhor sobre a sua vida. Por maior que você possa ouvir acusações do inimigo, mas você já fez isso, fez aquilo outro, descansa. Descansa no Senhor. Você é perdoado através do sangue de Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Saiba disso nessa noite. Você é perdoado através do sangue de Jesus. Perdoarei os seus pecados. Não importa o que você fez até aqui, sinta-se perdoado nessa noite. Que toda acusação do inimigo, toda acusação do inferno sobre a sua vida, não vai recair sobre a sua cabeça, não vai recair sobre os seus filhos, de forma nenhuma. Sinta-se perdoado nessa noite, é promessa de Deus: perdoarei os seus pecados. Aleluia. E a terceira promessa que nós temos aqui nesse texto: assim diz o Senhor Jesus, eu sararei a sua terra. E a pergunta é: pastor João Batista, o que é sarar a nossa terra? O que é sarar a nossa terra? É banir o câncer da corrupção, instalado em todas as esferas dessa nação. É uma distribuição de renda mais equacionada. Eu tenho dito, nós somos um país riquíssimo, irmãos. É um país rico de um povo pobre. A riqueza desse país está concentrada apenas numa fatia da sociedade. É um país rico, onde tudo que você planta dá. É um povo trabalhador. Você pega do Iapoque ao Chuí, pessoas trabalhadoras, que levantam cedo, que vão para o trabalho. Eu tenho dito, Senhor, é um país rico de um povo pobre. Então, o que é sarar a nossa terra? Senhor, sara a nossa economia, sara essa nação, sara esse povo, né? Um povo sofrido. Nós aqui do Sudeste ainda somos privilegiados ainda, irmãos. Agora os nossos irmãos do Norte e Nordeste, que vivem do Bolsa Família, com vários filhos, não tem assistência médica nenhuma. Então nós precisamos. Então diz o Senhor Jesus, eu sararei a sua terra. E eu creio nessa palavra, eu creio nessa promessa, eu acredito nisso. Senhor, sara essa nação, sara esse povo, sara a nossa terra, sara a nossa economia, sara, Senhor, expulsa, repreenda todo o câncer que tem destruído essa nação, né? Parece que vivemos um tempo onde as pessoas querem que quanto pior, melhor. Não, de forma nenhuma. Somos o povo de Deus e nós como igreja, nós oramos e cremos que Deus é poderoso para colocar as suas mãos e banir toda a corrupção, tudo aquilo que tem desviado o dinheiro da saúde, da educação, do transporte, famílias, os aposentados passando necessidade. Que no nome do Senhor Jesus seja um tempo de Deus realmente sarar a nossa nação. Sara, Senhor. Então essa promessa de Deus: então sararei a vossa terra, sararei a sua nação, sararei a sua casa, irmão, que está doente, seus filhos estão doentes, espiritualmente falando, precisa de cura espiritual. Você que está me ouvindo aí, você que já foi uma terra produtível, onde produzia frutos de 100, de 50, de 10, mas hoje está estéril, totalmente estéril, não consegue produzir, definhando, morrendo. E Deus trouxe agora no meu coração, é como a figueira. Jesus passa por uma figueira, ela tem uma copa maravilhosa, dá sombra. E Jesus, quando olha para a figueira, o que ele faz? Ele amaldiçoa a figueira.
E os discípulos ficam atônitos, como assim, Senhor? A figueira não é para dar sombra. A figueira não é para ter uma copa bonita, ter um caule bonito, umas folhagens bonitas. Figueira é para dar figo. Você, irmão, foi chamado para frutificar. Você não foi chamado para ficar aí no seu bem bom, está muito bem aqui, pastor, estou bem. Não, você foi chamado para frutificar. Então, nessa noite, no nome do Senhor Jesus, você que está me ouvindo e sabe que eu estou falando com você, nessa noite, no nome do Senhor Jesus, Deus quer adubar a sua terra novamente, Deus quer sarar essa terra estéril que está sobre a sua vida, que você faz anos que você não frutifica. Nessa noite, na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, eu oro pela sua vida, eu clamo pela sua vida, que nessa noite toda a esterilidade, né, que não tem feito você produzir, você realmente dá fruto, você está há anos na igreja e não consegue frutificar. Nessa noite toda a esterilidade, Deus está dizendo, eu vou sarar a sua terra. Se você se humilhar, se você orar e buscar a minha face, se você se converter dos seus maus caminhos, eu vou sarar a sua terra, e você vai voltar a frutificar para a honra e para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus. Creia nisso, meu irmão. Deus vai adubar a sua terra, Deus vai tirar toda a esterilidade, e você vai frutificar. A sua terra vai ser sarada, seu lar vai ser curado, seus filhos serão curados, sua família será restaurada para a glória e nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Aleluia. Esse versículo, ele é uma palavra profética. E temos promessas. E hoje aprendemos que Deus tem um povo. Se o meu povo, Deus tem um povo. E esse povo é você. Que esse povo tem uma terra. Que essa terra do povo de Deus está ferida por causa dos seus pecados. Porque existe o pecado, irmãos, que ele é pessoal, mas existe o pecado que ele é coletivo. Que eu peco, né, coletivamente, como igreja, como corpo de Cristo. Então eu quero nessa noite, Deus promete sarar a terra. Caso o povo dele se humilhe, caso o povo dele ore, caso o povo dele busque a presença do Senhor, e caso o povo dele se converta dos seus maus caminhos. Então eu quero fazer uma recapitulação aqui com você. Nós estamos terminando. Eu quero recapitular aqui com você. Primeira coisa, é preciso 3 ações da minha parte. Primeiro, me humilhar. Essa é a ação que eu tenho que fazer. Parte de mim, é ação minha. Ação sua. Se humilhe diante do Senhor. Rasgue o seu coração. Segunda ação, orar e buscar a face do Senhor. Busque mesmo a Deus. Não levante enquanto você não sentir Deus te visitando. Terceira ação minha, eu me converter dos meus maus caminhos, das minhas atitudes, dos meus procedimentos. E por sua vez, Deus fará 3 ações também. Quando eu vou, primeira coisa, Ele vai ouvir. Segundo, Ele vai perdoar. E terceiro, Ele vai sarar. 3 ações da minha parte, 3 atitudes da parte de Deus. Ele vai te ouvir, pode ter certeza disso, Ele vai te ouvir. Ele vai te perdoar. Você vai sentir mais leve, mais confiante, mais audacioso, mais audaciosa. E Ele vai te sarar, sarar a sua terra, sarar o seu povo. Então eu quero encerrar com vocês nessa noite. Aí na sua casa, eu quero orar com você. Quero mesmo nessa noite, orar esse versículo novamente. Eu creio nisso. Eu creio, irmãos. Isso aqui não é palavras de efeito. Isso aqui não é um mantra. Não, não é um mantra, que eu tenho que ficar repetindo, não é isso. Isso aqui é uma palavra profética para as nossas vidas, como igreja. Para você, meu irmão, que está aí. Então eu quero que você pegue na mão do seu filho, da sua filha, da sua esposa, aí na sua casa, aí no seu lar. E que juntos nós vamos orar esse texto bíblico. Orar a palavra. Teve um tempo na nossa igreja que nós batemos muito nisso. Orar a palavra de Deus. Nós precisamos orar a palavra. Então eu quero ler com você, eu quero orar com você esse versículo bíblico. E se meu povo, se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. De novo, e se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Aleluia. Nós cremos nisso, queridos. Nós proclamamos isso. Nós falamos isso. Nós profetizamos isso no nome do Senhor Jesus. Não como um mantra, mas como uma palavra profética para a sua vida. Você que está aqui nessa noite nos ouvindo, nos assistindo, Deus vai sarar a sua terra. Deus vai sarar o seu lar. Deus vai curar. Deus vai intervir. E você vai dar um brado. Você vai testemunhar para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Compartilha com a gente. Tá certo? Aí na sua casa, aí no seu lar, compartilha conosco. Nós vamos louvar ao Senhor agora. Que você, juntamente conosco, cante essa canção. Cante mesmo. Cante conosco. Aleluia. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Aleluia. Confiamos em teu infinito amor. É verdade, Senhor. Pois só tu és um Deus Declare. sobre toda a terra e céu. Louve ao Senhor conosco. É o Salmo 48. Grande, Grande é o Senhor. é o Senhor e muito digno de louvor. Ele é grande, aleluia. Na cidade do nosso Deus, o seu santo Senhor. monte. Alegria de toda a terra. Declare. Grande Senhor. é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Jesus, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. É verdade. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus, teu nome grande, Senhor. Nós queremos te exaltar. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer. Aleluia. E agradecer-te por tua obra em verdade, nossas Senhor. vidas. Confiamos em teu infinito amor. É mesmo, Senhor, é mesmo. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos ouvir a sua voz aí na sua casa. Vai lá. E agradecer-te
por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Aleluia. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Israel. Aplauda o Senhor aí na sua casa, aleluia! Aleluia! Nós fizemos esse culto ao Senhor, para Ele, para a glória e honra dEle. E você com certeza foi abençoado aí na sua casa, tá certo? Quero chamar o pessoal que está aqui com a gente, vem aqui na frente. O presbítero Saulo vai estar dando a bênção apostólica, vem cá, Gisiel, vem cá, os irmãos que estão aí, vem aqui à frente. Nós queremos que vocês também orem pelas nossas vidas. Estamos vivendo uma experiência diferente, mas depois compartilha com a gente. Como é que foi aí? Como é que Deus te visitou nessa noite? Como é que Deus tocou na sua vida? Põe um áudiozinho lá no grupo, compartilha com a gente. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração, ministrou na sua vida. Tá? Nós vamos seguir orando. Não sabemos ainda quais serão os desdobramentos nessa semana, mas nós vamos continuar buscando a face do Senhor, crendo que Ele é poderoso para sarar a nossa terra. Receba aí. Ore por essas pessoas que estão aqui. Elas saíram dos seus lares, vieram para cá para oferecer um culto ao Senhor. E você foi abençoado também nessa noite. Eu tenho certeza disso, que o nosso Deus é o Deus de perto, é o Deus de longe, tá certo? E eu tenho plena convicção que o Espírito de Deus, Ele falou profundamente no seu coração. Não são as minhas palavras, não. É a palavra de Deus. Ela que muda, ela que transforma, ela que impacta e ela que nos leva à presença do Senhor. Receba aí a bênção de Deus sobre a sua vida. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Aleluia. e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um aqui na igreja, aí onde você está na sua casa, no seu lar, que seja um período de reclusão abençoado por próprio Deus. É verdade. Que você tenha paz, paciência com os maridos, esposas e filhos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Um beijo no seu coração. Fica na paz. Obrigado a todos, queridos.